Boa tarde, irmãos. Nós estamos aqui hoje no canal da Congregacional de Vista Alegre, dia 27 de maio de 2020, dando continuidade ao estudo do livro de Eclesiastes, hoje com participação especial do pastor Elias, que está aqui falando conosco. Pastor Elias está com a palavra. Amém, amém. Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, graças a Deus. Eu vou tentar. Eu vou fazer eu falar, porque aqui está ruim. Eu vou pedir que vocês desliguem então o microfone de vocês. Eu vou tentar falar o mais pausado possível, tá? Aqui está ruim. O que vocês... Isso. Soltei um pouquinho. Ok. Vamos estar orando então para que o Senhor esteja nos abençoando, não? Tudo tem que ter a gestão e a bênção do Senhor. É isso? Pai, nós te somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede de, como igreja, nos reunirmos, ó Pai, mesmo de forma virtual, a estarmos nos falando acerca da Tua palavra. Pedimos, Senhor, que Tu estejas ministrando aos nossos corações, tornando, ó Pai, nossas mentes receptivas, saudáveis, preparadas para ouvir a Tua palavra. E que assim, Deus, nós sejamos aperfeiçoados mediante o estudo da mesma, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Nós vamos fazer uma pequena síntese da introdução do livro de Eclesiastes. A senhora já falou semana passada, mas é sempre bom a gente dar uma amada, porque o livro é tão interessante e assim, muitos cuidados, muitas lições para a gente. Eu estou aqui com a Bíblia O Pregador. Essa Bíblia, eu gosto muito dela. É a Bíblia que serve de apoio para a gente preparar algumas mensagens, alguns estudos. E essa Bíblia fala acerca do livro de Eclesiastes, na introdução do livro, o seguinte: no livro de Eclesiastes estão registrados os pensamentos do pregador, um homem que meditou profundamente sobre a vida humana, com as suas injustiças e decepções, e concluiu que tudo é vaidade. O Eclesiastes é o livro do homem sem Deus. Esse homem fala das suas vitórias e derrotas, do seu pessimismo e otimismo, da sua esperança e desespero. Ele continua, mas esse homem não se esquece de Deus e descobre verdades consoladoras. O pregador aconselha os jovens a lembrarem do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que o corpo volte ao pó, o pó da terra, e o espírito volte para Deus, que o deu. E no final do livro, o pregador afirma o seguinte: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa é a introdução do livro de Eclesiastes na minha Bíblia, na Bíblia do pregador. E é interessante que o livro de Eclesiastes é o pregador, né? O pregador. E o livro de Eclesiastes, conforme já foi dito, foi compilado, né? Ele foi escrito por Salomão quando ele já estava no final de sua vida, mais ou menos em torno dos seus 80 anos, quando Salomão olha para trás, vê tudo que ele fez, toda a construção, tudo aquilo que ele adquiriu, né? Mediante a sua ciência, seu saber. E Salomão, então, fala acerca da experiência que ele teve no transcorrer de toda a sua vida.
E ele tem como público, porque o pregador precisa de um público, senão não é um pregador. Então, o pregador, ele fala para quem? Ele está falando para um público praticamente bem jovem. Ele fala para um público bem jovem acerca da experiência, da sua vivência, do que ele passou. Na minha Bíblia, a Bíblia NVI, ela fala aqui no primeiro versículo, né, de Eclesiastes 1, versículo 2, 1, 2, diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Na minha Bíblia, ele fala mestre, ele não fala pregador, ele fala mestre. Chama o próprio Salomão de mestre. Tudo inútil, mestre, tudo são inutilidades. Então, vai falar da vaidade. E quem está falando é alguém que tem a ciência, é alguém que tem justamente base, estrutura, por meio de sua vivência, para trazer a narrativa para os jovens. Agora, quando a gente fala de vaidade, a primeira coisa que vem assim, à nossa mente, a gente pensa logo que essa vaidade se de respeito à vaidade das coisas do aspecto físico, da beleza. Né? A primeira coisa que vem logo, quando a gente ouvia falar de Eclesiastes, tudo é vaidade, nada mais do que vaidade, pensarmos sempre que a vaidade era referente a alguma coisa, assim, referente a vaidade natural, especialmente das mulheres, né? Que a mulher tem que ter um pouco de vaidade faz parte é inerente à mulher. Essa é a vaidade que torna a mulher mais bonita. Né? Então, não é isso que Salomão está falando. Ele está falando que esse empreendimento todinho, ele tem que ter a vontade de Deus. Ele tem que estar no centro da vontade de Deus. Se todo o empreendimento que você vinha executar, vinha realizar, não tiver Deus no centro, ele vai se tornar um empreendimento fútil, vazio, né? sem finalidade alguma. Então, tudo tem que se reportar para o Deus no centro da nossa vontade, no centro de nossa vida. Então, ele fala, mesmo conforme o Sônia até falou semana passada, que é o vapor, né? Esse vaidade, toda vaidade é canseira, é enfado. Esse vapor, essa canseira, esse enfado é sabe, esse enfado da vida. Ele traz isso como uma canseira, como enfado. Ou seja, quando as coisas não são feitas tendo Deus como soberano, estando no centro, elas vão dar justamente nesse ponto. Ela não tem nenhum proveito. Que proveito tem um homem? Salomão algumas vezes fala a referência que proveito tem um homem, ou seja, proveito algum, se não for revertido para Deus, se Deus não estiver no centro da coisa, da história, das nossas obras, do nosso esforço, do nosso trabalho, não tem proveito algum. E então, nesta fase, Salomão escreve Eclesiastes, ele está questionando, ao longo dos seus 80 anos, procurando o sentido da vida. Né? E está tanto da vida, outras coisas. E o livro de Eclesiastes até serve para a gente, que nós temos conhecimento, né, de muitas pessoas que questionam a Bíblia, questionam a nossa vida de crentes, né? E eles vivem assim, vamos viver, vamos fazer o que bem entende da vida, a vida é muito pequena, a vida é curta, vamos aproveitar a nossa existência. Mas o livro de Eclesiastes traz justamente isso. O sentido da vida e das coisas. Então ele rebate, né? Ele rebate quem defende esses pensamentos seculares, ele serve para rebater esse narcisismo, né, da forma de a gente pensar, tudo da gente, nós estamos no centro da nossa vida, nós que mandamos, quer dizer, o livro de Eclesiastes serve para questionar, para combater essas pessoas. Salomão faz então a sua peregrinação. Ele vai escrevendo, à medida que ele escreve, que ele vai escrevendo o livro de Eclesiastes, ele vai fazendo a sua peregrinação. E nós sabemos bem que Salomão, ele sobe ao trono de Israel
com praticamente mais ou menos 20 anos. Está lá registrado no livro de 1 Reis, 3, ele vai dizer o seguinte: Salomão, versículo 3, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E aí, olha o que diz o versículo 8. Ele pede a Deus, né? Ele pede a Deus no versículo 6, quando Gibeão aparece para ele e fala: apareceu o Senhor a Salomão em Gibeão e de noite em sonhos. E disse Deus para Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. E Salomão falou lá: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente disciplina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? Então essas palavras agradaram ao Senhor, porque o Senhor pediu tal coisa. Aí Deus diz o seguinte: disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, então Deus acrescenta a ele muito mais do que ele tinha pedido. Muito mais. Ele pede sabedoria, Deus lhe dá muito mais, porque ele não pediu uma coisa para poder ter a finalidade de doar ao povo, né, de forma sensata. Ele pediu sabedoria para conduzir o povo. Isso agrada a Deus, e Deus o enche de riquezas, né, de realizações, conforme nós temos conhecimento. Salomão está numa cidade, quando Davi entrega a cidade para Salomão, Salomão já não tem mais nenhum adversário. Os adversários todos foram dominados. Davi entrega o trono para Salomão, não tem um adversário. Todos os reinos vizinhos, né, fronteiros a Jerusalém, a Israel, estão dominados por Israel. E Jerusalém se torna então a cidade mais conhecida no seu tempo. Muito conhecida. Ainda no capítulo, agora no Reis, 1 Reis 4, versículo 20, fazem referência a isso. Olha o que diz: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos, como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Então, uma conquista que Davi fez, deixou para ele assim, deu de mão beijada, né, ao seu filho Salomão. Ele pega, então, o reino tranquilo. Ele começa, e o reino fica mais forte ainda. E por ser uma pessoa que obteve de Deus a dádiva da sabedoria, ele se torna um filósofo no seu tempo. Ele se torna um poeta porque ele escreveu muitas coisas, poemas do amor, cânticos dos cânticos, muitos salmos, lindos salmos, né? Ele também se forma, ele tem a compreensão da floricultura. Ele fala que construiu jardins, pomares, agronomia. Ele mexe com a questão também do plantio, né? E as suas obras, açudes, tudo que ele fez, dá a ele pertencimento conhecimento da engenharia. Então é um cara sensacional. Mas é possível que, com tudo isso, ao chegar nessa fase dos seus 80 anos, ele estivesse passando por uma crise daquele homem, natural do homem sem Deus. Aquela crise existencial que todo mundo passa, né? Nós a gente passando por essa crise na vida. É quando a gente faz, é quando a gente fala o que fiz, né? Ou o que estou fazendo. O que fiz, passado. O que eu estou fazendo com a minha vida?
do presente. E ele é tão a coisa tão séria na vida de Salomão, esse que estou fazendo, acho que olhou para o seu harém, né? E viu lá as suas 700 esposas, princesas, 300 concubinas, o cara tem que questionar mesmo o que está fazendo com a vida. É uma loucura isso. Então vamos entrar agora no capítulo 2. Capítulo 2, que é o foco do nosso estudo de hoje. Marli entrou. Marli está assustada. Salomão entra agora no capítulo de Eclesiastes. Vamos ler o capítulo 2? Vale a pena nós lermos, tá? Disse comigo mesmo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar meu vinho, regendo-me contudo, pela sabedoria, entregar-me à loucura, até eu ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras e edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias, provime de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim. Em Jerusalém perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. Isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, aí marcado aí, em negrito, está a vaidade das possessões. E no livro que o Sônia está usando, eu também usei, de Matthew, para aprofundarmos um pouco mais, no segundo parágrafo aqui está dito o seguinte: sua sabedoria permaneceu com ele, um firme entendimento com grande conhecimento humano. Porém, todo prazer terreno, quando separado das melhores, deixa a mente tão ansiosa e insatisfeita como antes. A felicidade não surge da situação em que somos colocados, e somente através de Jesus Cristo pode-se alcançar a verdadeira felicidade. Então é lindo esse parágrafo, né? E faz bem, sintetiza bem. Estou falando acerca das possessões. Salomão, ele diz: tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Está no versículo 10 do capítulo 2. Tudo quanto. O que eu desejava, eu olhava e tinha desejos, obter, eu conseguia. Foi um cara abnegado nas conquistas. Para onde ele olhava, se os seus olhos estavam satisfeitos ou estavam desejosos de alguma coisa, ele não tinha esforço algum que pudesse impedir. Salomão ia além disso. E conseguia e obteve sucesso nas suas realizações. Se formos agora lá no capítulo 12, Jesus falando a parábola, né? Quando ele reprova a avareza, abre lá comigo no Lucas 12, vamos ler do 15 ao 21, vale a pena nós batermos também um papo lá
no Novo Testamento, para irmos depois fortalecendo a argumentação de acordo com o Novo Testamento. Lucas 12, do 15 ao 21, quando Jesus reprova a avareza, Jesus diz, versículo 15 do capítulo 12, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E que ele lhes proferiu ainda uma parábola, aí que entra, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, tolo, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para que será? Assim o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Isso responde essa questão das posses. E não estamos querendo dizer que ter posses é ruim, de forma alguma. Quando o Senhor, conforme já foi dito, se Deus está no centro das nossas realizações, né, se Deus é o que reina sobre nossas vidas, nenhuma posse, nenhuma conquista, ela é ruim, muito pelo contrário, ela é boa. Se você lutou, se você estudou, se você correu atrás e obteve sucesso por meio do seu trabalho, dos seus estudos, da luta do dia a dia, isso é grato. É uma bênção ter bens, ter posses, desde quando elas redundam naquilo que a nossa vida é. Uma vida cristocêntrica. Cristo está no meio da nossa existência. Ok? Mateus também, lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus 6, é interessante, está também registrado. Mateus 6, versículos 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também... porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É aquela questão dos dois senhores. Ele fala no versículo 24, ainda de Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, esse é o dilema, me parece, do nosso querido Salomão. Quando chega ao longo de sua vida, ele olha para trás, né, fazendo entrando em conflito com ele mesmo, né? O que eu fiz, o que eu construí, para onde eu pus minha força, meu entendimento, aquilo que Deus me deu, o que eu fiz com a dádiva do Senhor, que me dotou de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, todo tipo de ciência. O que eu fiz com isso? Se isso for revertido para a glória de Deus, se há uma vida cristocêntrica, glória a Deus por isso. Se não é vaidade das vaidades, nada além das vaidades. Vai trazer o enfado, vai trazer aquela vida que foi em vão tudo aquilo. Toda conquista foi em vão. Então, aí no capítulo 2, quando nós lemos a era das possessões, a gente vê sobre isso. E é verdade mesmo, irmãos, que o ser humano, ele não se cansa, o homem sem Deus, volta a frisar aqui, o homem sem Deus, ele não se cansa de desejar mais e mais. A pessoa chega no limite da sua vida que ela não se aquieta, ela quer mais, mais. Quanto mais, melhor.
né? Lembra muito aquela figura no HD do Tio Patinhas, né? Quem leu a história em quadrinhos aí, tinha aquela piscina cheia de moedinha. Cada dia ele queria mais. E assim são, às vezes, nossas vidas, desejosas, né? De obter mais, de querer mais. Então, o primeiro ponto aí é a vaidade das possessões, até o versículo 11. Agora vamos entrar na vaidade da sabedoria. Vamos ler do versículo 12 até o 17. Aí, Eclesiastes 2, do 12 ao 17. Diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estultícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me acontece a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então, disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Agora tem uma coisa que eu acho interessantíssima na Salomão, ele olha para ele mesmo, Deus lhe concede a dádiva, Deus lhe dá sabedoria, entendimento, conhecimento sobre as coisas, sobre tudo ele tinha conhecimento. Agora, ao longo de sua vida, ele volta, olha para trás e diz, olha, tudo é vaidade. A sabedoria, ela também traz também a vaidade da sabedoria. Ele também não se conforma com aquilo que ele fez com a vida dele. Ele tem lido muitos livros, tem pego e aprendido muita ciência, né? O saber estava com ele. Veio pessoas com a raiz de Sabá e tantas pessoas saíram de suas terras para conhecer a sabedoria de Salomão. Devia ser uma coisa espetacular, né? As caravanas que se faziam para poder conversar com ele, fazer uma sala de conferência com o nosso Salomão, né? E ele olha para trás e diz, olha, isso é vaidade, tudo é vaidade. E no livro aqui, Matthew, diz o seguinte acerca disso. Salomão conclui que o conhecimento e a prudência são preferíveis à ignorância e ao comportamento nécio, ainda que a sabedoria e o conhecimento humano não façam o homem feliz. Interessante isso. Os homens mais doutos que morrem alheios a Cristo Jesus perecerão da mesma forma que o mais ignorante, e que bem pode ser recomendado na terra, tanto para o corpo na sepultura ou para a alma no inferno. O espírito dos homens justos que foram aperfeiçoados não pode desejar isso, no seu caso. Deste modo, se isto fosse tudo, poderíamos ser levados a odiar a nossa vida, porque tudo é vaidade e aflição do espírito. Então, o conhecimento e a prudência são preferíveis à ignorância. Isso é bom. Mas, e é o comportamento nécio. E ainda que a sabedoria e o conhecimento humano não façam o homem feliz. O homem sem Deus pode ter tudo. Quantas pessoas, eu e você, nós conhecemos, que são pessoas muito inteligentes, pessoas ditas até sábias, né? A gente fala, o cara é sábio, o cara é um supra-sumo do saber. Mas se pessoas que não entram no campo da teologia ou querendo questionar Deus, a gente sabe que ela é sábia no conhecimento humano. Nas coisas terrenas, ela se torna um douto. Nas ciências desta vida, ela se torna uma pessoa, um supra-sumo. Mas no falar acerca referentes ao reino, não tem conhecimento de Deus.
Então, para isso, nada vale. Salomão, então, chega a essa etapa da vida dele, fazendo essa retrospectiva. Soube muito, conheceu muito, se esmerou em todo tipo de ciência, ele conhecia todo tipo de ciência do seu tempo, mas ele fala que também isso é vaidade, correr atrás do vento. Para terminarmos, vamos ler agora a última parte do capítulo 2, que está no versículo 18 em diante. É outro tipo de vaidade, a vaidade do trabalho. Quando ele fala aqui no versículo 18, também aborreci todo o meu trabalho, com que me afatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Será um tolo, né? Um astuto. Contudo, ele, essa pessoa que vem depois de mim, terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, meu esforço. E sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é verdade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas o pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade, e correr atrás do vento. Então, Salomão termina agora falando acerca da vaidade do trabalho. Então, o versículo aqui que é interessantíssimo. Quando fala no versículo 21, a homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Ele está falando dele mesmo, fazendo menção dele mesmo. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e é um grande mal. Ele fala acerca disso. Então, nós devemos desfrutar, terminar, né? Desfrutar do que Deus nos dá de bom no nosso trabalho. Devemos nos desfrutar daquilo que nós nos afadigamos, né? Fizemos, trabalhamos, construímos, e é direito nosso, é dádiva de Deus, desfrutarmos do trabalho de nossas mãos. E devemos usar as coisas de forma cuidadosa, diligente, zelosa, né? E isso é bom também diante de Deus. E duas coisas interessantíssimas, que as riquezas são bênção para o homem bom. E é mesmo. Para o homem de coração bom, as riquezas são uma bênção. Okay? Que ele vai trabalhar com liberalidade, né? Com bondade, ele vai assistir, é uma pessoa boa. Mas as riquezas também, elas podem ser e são maldição para o homem do coração mau. Tudo depende do coração. É dele que procede as coisas, não é isso? Tudo depende do coração. E é bom que a gente faça bom uso disso. Ok? Então, paramos por aqui, nesse capítulo 2 de Salomão. Deixar aqui aberto, Fabinho, para que a gente possa bater um papo gostoso, durante em torno de meia hora, mais ou menos, para dar tempo da gente vocês conversarem entre vocês, a gente ir respondendo aqui, a gente for aprendendo juntos, né? Nós não somos donos de verdade alguma. A gente vai agora bater um papo gostoso um com o outro, tá bom? Legal, pastor. Legal que você falou aí, né? Uma coisa que a gente tem visto muito hoje, né? Nessa questão de coronavírus, e entre uma reunião e outra, entre uma palestra e outra, que a gente parou um pouquinho para ouvir,
e eu peguei o seguinte, que achei interessante, foi que Salomão tinha tudo na vida, né? Quando você lê o versículo 10, né? Perdão, o versículo... foi o 10, se não... tudo que ele tinha tudo na vida, e mesmo assim ele não estava satisfeito, ele viu que era vaidade, viu que aquilo ali não satisfazia ele. Eu anotei um texto, uma parte que você falou também, né? Que quando as coisas não são feitas para Deus, a gente não consegue ver proveito nelas, né? Então a gente acaba olhando toda essa correria aí em prol de muitas coisas, e esse coronavírus está nos ensinando bastante, né? Está nos ensinando que nem tudo é o que a gente pensa que é, né? Então por isso que o texto lá de Lucas também que você leu, né? Se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, colocar o Senhor realmente na frente de tudo que nós formos fazer, para que a gente possa, com certeza, ver vantagem ou ter alguma satisfação nas coisas que a gente faz, né? E nesse momento de pandemia, a gente está reaprendendo um monte de coisa, inclusive a orar, a confiar mais em Deus e, e reaprendendo a questões de vaidades, né? Vaidade de possessões, sabedoria, do trabalho. Parece que o Salomão está escrevendo o livro agora, né? Nesse momento. E é muito legal ver a Bíblia, estudar. E você trouxe uma forma de elucidação muito bacana também, atual. E é muito gratificante isso. E a gente vê que a gente não é nada e que o que a gente tem não serve para nada, né? E a gente volta, né, a anos e anos atrás, quando Salomão teve a mesma conclusão, né? E hoje a gente conclui a mesma coisa. E isso nos faz É, ficar mais motivados em adorar a Deus, colocar Deus acima de tudo. Eu já teve irmãos que vieram falar comigo, teve um irmãozinho, pelo menos, veio falar comigo que quando voltar à igreja ele vai valorizar, porque às vezes faltava, às vezes a gente como está à frente, né, a gente às vezes dá um puxãozinho de orelha, com amor, né, irmão, sinto é, uma falta, não estou te vendo na igreja, tal, e a pessoa deixa de um pouquinho, às vezes, a qualquer maneira. E hoje a pessoa falou comigo semana retrasada, se eu não me engano, cara, que saudade que eu tô tendo na igreja. É uma coisa tão simples e a gente agora não vê. E o Salomão fala, as coisas simples da vida é que fazem a diferença, né? Então hoje a gente tem que realmente estar, como meu pai fala, né, cada vez mais agarrado em Deus, para que a gente possa sentir prazer, sentir proveito nas coisas que ele nos dá. Muito bom o estudo aí, a visão que você teve do livro aí de capítulo 2 de Eclesiastes. bem. O que. Dá para ver? Tá? O que é interessante é que Salomão constrói tudo, né? Tá. Salomão constrói tudo, chega nessa fase da vaidade no trabalho, tudo aquilo que ele, tudo aquilo que ele almejou, ele correu atrás, tudo aquilo que desejou os seus olhos, ele obteve, todo tipo de construção. Ele foi, ele foi o cara do seu tempo, né? Deu para ele essa sabedoria, esse conhecimento, toda essa ciência, ele usou bem. Mas quando chega a 80 anos, quando chega lá no final dos seus dias, ele olha para trás e diz: vou deixar o que para isso aí? Será que a pessoa que vem depois de mim, ela vai ter o cuidado de manter essas coisas? E nós temos conhecimento da vida secular aí, mil exemplos de pessoas, de pais, né? Pais, avós, que deixaram riquezas para os seus filhos e netos, e os netos, os filhos, primeiramente, torraram a coisa de uma forma assim, em uma semana torraram tudo. Aquele esforço que o pai fez, aquelas longas horas de campo, né? O homem do interior que trabalhava ali semeando, plantando, colhendo, fazendo uma obra assim espetacular, sol a pico. Aí quando chega lá no final de sua vida, depois de grandes construções, né? Preparado para repousar, ele olha para o lado e vê que os filhos não vão dar, não vão seguir, né? Não vão dar continuidade a esse esforço, ou seja, não valeu a pena. Aí ele pode ter, ao longo nesse caso, ele pode dizer, puxa, não valeu a pena. Mas quando as coisas são feitas em Deus, quando Deus está no centro das nossas vidas,
Até as riquezas que nos são dadas, elas vão se multiplicar, né? Até as coisas que nos são dadas de forma dadivosa, conforme o Senhor tem nos alcançado, nos suprido, em Cristo Jesus, essas coisas vão ser multiplicadas. O Evangelho fala muito acerca disso. Homens que ganharam a salvação, que obtiveram, que andaram com Jesus, e depois entenderam que as suas vidas não são nada. Já era um ganho. Só ter estado com Cristo, compartilhado com Cristo, seguido a Cristo, era o suficiente. Então, nós vemos, a tradição diz acerca do padecimento desses homens e mulheres que se deram as suas vidas porque entenderam que o melhor de tudo era Cristo. Então, Cristo tem que ser, de forma direta, o centro de nossa existência, para que haja prazer, para que haja quietude, para que a gente olhe para trás e possa dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Ok? Mais alguém? Amém. Cuidado para não desligarem quando for tirar do mundo, sim. Que eu acho que a Vera desligou. Vê se a Zilmar quer falar alguma coisa. Zilmar está quietinha. Sérgio está ligando. A gente vê aqui, né, nesse estudo que, na realidade, tudo que tivermos, né, as possibilidades que tivermos, as posses, né, que nós temos, hoje nós entendemos assim que, apesar de ser para o nosso deleite, né, para nosso uso, nós temos que também fazer para glorificar a Deus, né, para que ela seja para a glória de Deus e para benefício também do nosso próximo. Uhum. Às vezes, isso que Salomão diz aqui é uma realidade, porque tudo passa, né? Passa rapidamente, né? E muitas vezes a gente tem visto aí pessoas que adquirem muita coisa, né? E ela mesma não desfruta de nada daquilo que ela ao longo da vida se sacrificou, se esforçou, né? Se deu para adquirir aquilo, ela não desfruta de nada, né? Uhum. Outros vêm realmente e, vamos dizer assim, acaba com tudo depois dele, né? Não liga. Então, o que nós temos hoje, realmente, para glorificar a Deus. A gente pode usar para glorificar a Deus para o nosso benefício, sim, mas para glorificar a Deus e para benefício, né, daqueles que nos cercam. Legal. Isso aí. Mais alguém, querido? Colocamos Fabinho. Olha, não sei se alguém quer falar mais. Acho que não. Eu peça ao Sérgio que esteja orando primeiro do Sérgio, para terminar esse momento gostoso. Foi bom estar com vocês, mesmo de forma virtual. Receba o meu carinho. Abraço virtual, né? Abraço virtual. Tem que ser assim por causa do coronavírus. A Marli, eu não vi a Marli aí. Está dormindo? A Marli está debaixo da coberta. Ô Sérgio. Sérgio, eu estava falando de forma bem pausada, mas Marli dormiu. Marli dormiu. Minha voz. Olha lá, toda encolhida. Né, Marli? Tá bom. Tá ok, pastor. Então, Sérgio. Ok. Despeça a gente, Sérgio, com oração, tá bom? Tá bom, tá. Pai que está nos céus, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo privilégio, ó Deus, que tu nos dás de estarmos assim, mesmo, ó Pai, separados fisicamente, ó Pai, mas juntos, Senhor, espiritualmente, ó Pai, com o mesmo pensamento de aprendermos mais da tua palavra. Obrigado a Deus pela vida do pastor Elias, que nos trouxe a mensagem desta tarde. Continue a abençoar a ele, ó Pai, e toda a sua família. Seja também, ó Pai, com cada um dos irmãos que puderam participar. Abençoe, ó Deus, fortaleça, sustente a cada um deles. Ó Deus, obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Senhor.
Venho suplicar agora a Ti, ó Deus, pela Bárbara, Senhor. É amiga da Simone. Seja com ela, ó Deus, neste momento difícil também. Obrigado, ó Deus, pela vida da Simone. Obrigado, ó Deus, pela vida da Eliane, Senhor, pelas melhoras dela. Ó Deus, seja com todos esses irmãos, ó Deus, que foram acometidos por este mal. Abençoe-os, ó Pai, e restaure sua saúde. Em nome de Jesus. Muito obrigado por esta tarde. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, pessoal, muito obrigado. Pastor Elias, mais uma vez, Soninha, Sônia Val, Dmitro Sérgio, Zilmar, e quem caiu aí, e quem vai assistir depois no nosso canal, sejam todos muito abençoados com essa palavra, e que o nome de Jesus seja sempre glorificado. Semana que vem a gente tem mais, livro de Eclesiastes ainda tem alguns capítulos mais, vamos continuar estudando. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Tchau, querido. Paz.